Opa, Cláudio Brito aqui para falar de um tema que seja do teu interesse. A gente vai falar do Você é o seu nicho. É um tema que você já deve ter visto em outros canais, muita gente tem falado sobre isso, mas o que de fato importa para a gente é que existe um negócio aí. Ora, eu falo bastante sobre mentoria. Se você pesquisar, vai ter bastante conteúdo meu aí, gratuito para você assistir. Quando você fala de mentoria, você fala de experiência. E toda vez que você tem experiência, se aquela experiência é válida para alguém que está começando, obviamente que essa pessoa pode ser um cliente seu. Imagina um advogado experiente, um dentista, um médico, um engenheiro, profissionais de todas as áreas, com uma vasta experiência, 10 anos, 20 anos, vai ter alguém no início dessa estrada que vai se interessar por essa mentoria, por essa experiência. Quando a gente fala de você é o seu nicho, a gente está falando da estrada que você percorreu, as decisões que você tomou, para que caminhos você andou. E obviamente que, se você tem um resultado interessante, tem pessoas que podem se interessar pelo que você aprendeu nessa jornada, pelas decisões que você tomou, por quem você é de fato. Observa que aqui atrás de mim, ó, tem essa placa aqui da Hotmart que eu recebi quando eu atingi o primeiro milhão de faturamento. Esse feito aconteceu em 2018, final de 2018, início de 2019. Naquela oportunidade, eu vendia apenas um treinamento chamado Mentor Extraordinário. Hoje em dia, a gente trabalha com diversas, inclusive com a Hotmart. Mais especificamente, a gente trabalha mais com a Stripe, que é uma plataforma internacional. Quando a gente vende em outros países, a gente usa mais o Stripe, mas continuamos usando bastante o Hotmart também. Onde é que eu quero chegar com isso? Bom, o caminho que eu trilhei para vender um treinamento como esse é interessante para algumas pessoas. Se você tem conhecimento, se você acredita que esse conhecimento pode virar curso, obviamente que o caminho, a jornada que eu trilhei para fazer dele um produto milionário pode te interessar, certo? Então é aí que a gente entra no tema que a gente conversou aqui. Você é o seu nicho. Então, vamos imaginar o seguinte: nós temos diversos profissionais que vão assistir esse vídeo e esses profissionais eles têm interesse em um tipo de conteúdo que é um conteúdo para transformar a experiência deles em cursos, em treinamentos, em mentorias, ou seja, em um negócio que pode ser útil para mais pessoas, que possa vender, que possa colocar dinheiro no bolso deles. É disso que trata o One Person Business. É um negócio específico que está concentrado em uma pessoa e essa pessoa vai orientar outras pessoas a seguirem esse caminho. Então, por exemplo, eu durante essa trajetória eu consegui atender mais de 10 mil profissionais em 27 países. Esse é um número que cresce porque todo dia entra gente, todo dia a gente compra, todo dia tem gente procurando o nosso trabalho, o nosso serviço para oferecer a mentoria, para oferecer um treinamento, para oferecer o seu conhecimento. E a base desse negócio começa não só com a experiência, mas no tipo de conteúdo que você vai fazer, na produção de conteúdo que você vai fazer para chamar a atenção do teu público. Então agora mesmo eu estava sentado aqui na minha máquina, pensando em que conteúdo eu ia fazer para falar um pouco disso para vocês. E aí veio a ideia de fazer exatamente esse vídeo. Então perceba, existe a possibilidade de você pegar o que é mais impressionante de toda a tua trajetória para chamar a atenção das pessoas. Começa a perceber nessa trajetória que você fez quais foram os passos mais impactantes, quais foram aquelas decisões mais difíceis de serem tomadas e também quais foram os fracassos, aquele momento que você beijou a lona, que você não precisava ter passado por isso. Seguramente isso interessa para mais gente. Vou te dar um exemplo. Em 2017, eu quebrei um negócio. Eu tinha captado 500 mil, gostava desse negócio, tinha 5 pessoas trabalhando comigo diretamente. Quando a grana acabou, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu fechava,
mandava essas pessoas para casa, ou eu continuava com as minhas economias. Mas era um negócio deficitário, eu não tinha confiança nele para bancar ele e dizer assim, não, a gente vai crescer. Então eu tomei a decisão naquele momento de fechar, doei os móveis do escritório, devolvi o imóvel, era um imóvel alugado, e fui trabalhar na sacada de casa. Naquele momento ali, eu fiquei por algumas semanas perdido, até ver alguns alunos de Babson, que fizeram Babson comigo, um treinamento que eu havia feito em 2011, e eles estavam falando de uma mentoria que estava acontecendo em Harvard. Eu vi o primeiro, vi o segundo, e naquele momento eu percebi que eu precisava saber mais sobre a mentoria. Fui atrás, descobri que o investimento era $10.000 e algumas semanas depois era um valor alto, continua sendo até hoje. Eu decidi estar lá no campus do MIT e Harvard em 2018, 2017, mais ou menos aí por volta de março de 2017. Quando foi ao final da mentoria, os mentores falaram assim, Cláudio, nós já fizemos um trabalho com você em Harvard, agora a gente vai trabalhar a tua autoridade. É interessante que você faça um treinamento no MIT. Sentei com eles, defini o treinamento, 2 meses depois eu estava lá. Qual foi a estratégia que eu usei? Eu fiz todo o treinamento do MIT, quando encerrou, o MIT oferece um coquetel, recebe os alunos, os professores, a gente bate foto, etc e tal. Eu voltei para a sala de treinamento e lancei a Global. Mostrei o meu certificado, fiz um vídeo como esse que vocês estão vendo agora, e de lá a gente já estava com tudo preparado para lançar um treinamento de mentoria para negócios. Quando foi em 2018, o ano seguinte, eu percebi a seguinte ficha. Ora, se tem pessoas interessadas em mentoria para negócios, deve ter pessoas interessadas em vender a sua experiência em diversos tipos de mentoria. Lançamos o Mentor Extraordinário e em menos de 2 anos a gente bateu essa marca aí dos 10 mil profissionais em 27 países, recebendo da Hotmart essa placa aqui, que não me deixa mentir, tá? Então, ora, perceba, houve uma história aí que fez você parar e ouvir. Isso é storytelling. É outro assunto que, para quem quer falar de One Person Business, precisa perceber. Se você achou interessante essa história, se você quer saber mais do storytelling, comenta aqui. Fala pra gente o que você tem dificuldade, por exemplo, em contar a história. Existem vários frames aí que você pode usar, diversas maneiras que você pode contar uma história. A que eu gosto mais, e eu acho que é a mais famosa, é a jornada do herói. Onde, por exemplo, o frame que Star Wars usou para contar toda aquela história encadeada ali de Luke Skywalker, de Darth Vader, aquelas idas e vindas ali, elas não aconteceram por acaso, né? Então existe um framework chamado Jornada do Herói e existe um livro chamado O Herói de Mil Faces e O Poder do Mito, feito pelo Joseph Campbell, tá? Então, peço desculpas, eu já estou falando há algum tempo e a minha garganta pediu essa tosse aqui, esse vídeo vai sem edição, então por isso eu pedi desculpas. Então, perceba, existe um framework para você fazer isso. Se você decidir usar um framework para venda, muda um pouquinho essa ideia, tá? A história continua sendo contada, porém, a forma de vender muda um pouco. No final, você vai ter que estruturar uma maneira de falar e chegar na venda, tá? É disso que a gente está falando do One Person Business. Então, a gente tem aí uma história interessante, né? Um storytelling por trás de todo esse conteúdo, um framework que se casa. E eu posso falar para vocês que, ao usar esse framework, o alcance, o engajamento das pessoas interessadas, curtindo, comentando, é muito superior, tá? Existem pessoas que não comentam, mas elas vêm na mensagem falar alguma coisa com você. Então, eu posso afirmar para vocês que existe realmente um engajamento muito maior e existe um CTA no final, uma call to action, uma ideia final que é chamar essas pessoas para um desfecho. Ou seja, se elas estão te acompanhando, estão gostando daquilo, por que não avançar para uma mentoria? Por que não comprar um curso onde você fala mais sobre esse assunto?
Então, essa é a chamada que eu tenho para você. Se você tem interesse, dá uma olhada aí no nosso canal. A gente vai continuar produzindo vídeos como esse. Eu espero que em breve aí você esteja junto com a gente, seguindo, curtindo, comentando aqui e quem sabe, né, tendo acesso a um desses treinamentos ou na nossa mentoria aí para a criação do One Person Business. Eu aguardo você aqui. Ao final do vídeo eu vou colocar um vídeo que vai te ajudar a perceber aí quais são as possibilidades extras que o One Person Business pode trazer. Um grande abraço, até o próximo vídeo.